Valendo, valendo. Iniciando a nossa aula de número 14 do nosso curso de redação. Na aula passada nós vimos as estratégias argumentativas, né? Quais estratégias usar para a fundamentação, né, dos argumentos na defesa da tese. Agora, essa aula de hoje, nós vamos ver os operadores argumentativos. Quais usar? Quando usar? Que importância eles têm na construção do texto? Então, vamos lá. Primeiro, começando pela definição. O que seriam, pois, operadores argumentativos? Pois bem, operadores argumentativos são certos elementos da nossa língua, né, normalmente invariável. Por exemplo, advérbio, né, classe de palavra invariável, preposição, conjunção e palavra denotativa. Então, normalmente, o operador argumentativo, ele pertence à classe de palavras, invariáveis, ou seja, que não variam, que não se flexionam, tá certo? Não varia em gênero, em número, né? Enfim. Então, esses operadores, eles estabelecem determinadas relações de sentido e concatenam as ideias dentro do texto. Tais operadores, eles têm a função de introduzir diversos tipos de argumentos. Olha que interessante. Nós temos as estratégias, né, para fundamentar a nossa argumentação, como nós vimos nas aulas passadas. Citações, né, aquela questão da efeito, causa, consequência, dados estatísticos, argumentos de autoridade, enfim, estratégias argumentativas. E aqui nós temos operadores que vão inicialmente introduzir certos argumentos. E, dentre outras funções, apontam ali determinadas inferências. Então, sem os argumentos, os operadores argumentativos, a clareza e a inteligibilidade do texto ficariam comprometidas. Então, os argumentos precisam, né, ser fundamentados e precisam ter operadores argumentativos para que a coerência e a coesão não fiquem comprometidas, para que o texto seja claro, porque a grande ideia do texto, de quem escreve, o grande objetivo não deve ser, de fato, impressionar inicialmente, mas sim fazer-se entender, fazer-se compreender. Portanto, o texto tem que ter clareza, objetividade, né? O avaliador do texto, ele vai analisar isso. Se as ideias estão claras, se apresenta uma linha de raciocínio lógica, tal da coerência, e clara. Né? Se não há obscuridade, se não há palavras ou ideias confusas, ele vai analisar se o escritor, se o produtor do texto expressou as ideias e argumentou de forma clara. Então, é aí onde vão entrar os operadores argumentativos. Vamos conhecê-los, então. Inicialmente com exemplos. Olha só. No mundo todo, ainda há pessoas sendo exploradas como escravos. Aqui eu tenho um operador argumentativo. Quando eu digo ainda há escravos, ou ainda há pessoas, ou seja, o que eu posso inferir a partir daí? Que se ainda há, algum tempo houve. Ou seja, essa prática de escravidão, vamos assim dizer, não acabou lá na abolição, nem no Brasil, nem no mundo. Ainda existe escravidão.
Tá certo? Os operadores argumentativos também nos ajudarão, olha que interessante, a interpretar questões numa prova objetiva que exija interpretação e compreensão por parte do candidato que está ali realizando aquela prova. Percebam, então, a importância dos operadores argumentativos, tanto na produção quanto na compreensão e interpretação. Outro exemplo aqui embaixo. Embora, olha só, agora uma conjunção, né? Embora muitos vivam em lugares sem infraestrutura, a felicidade não os abandona. Até o presidente brasileiro faz vista grossa para o problema do trabalho infantil. Olha que legal. Até o presidente faz. Ou seja, é só o presidente que faz? Não. Esse até me faz inferir que o povo brasileiro como um todo faz vista grossa para o problema do trabalho infantil. Aí tem a ressalva. Até o presidente. Olha só que legal. Essa questão de inferência, né? Além do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de pessoas é um dos mais chocantes. Ou seja, não existe só o tráfico de drogas e de armas. Além desses dois, existe um tipo de tráfico chocante, talvez o maior de todos, que é o tráfico de pessoas. Então, observe que os operadores argumentativos, eu vou ratificar isso, eu vou confirmar, eu vou ser enfático nessa questão. Não só é importante, ou são importantes, operadores, na construção da argumentação, na construção das ideias, na construção das orações dentro de um texto, como também na interpretação do texto. Então, fiquemos atentos a isso, né, que essa aula vai servir para você interpretar, compreender e produzir os mais variados gêneros textuais. Certo? Sigamos, pois. Operadores argumentativos mais usados. Deixa eu só tomar aqui uma aguinha. Para a gente dar sequência. Olha só. Introduzem argumentos que somam a outros. Olha só. São os aditivos, né? As conjunções aditivas. E, nem. Esse nem correspondente a e não. Tá certo? Não só, apenas, somente, mas, como, senão no sentido de também ainda, tanto quanto, como, além de, além disso e também ainda. Observe, todos esses operadores argumentativos que indicam soma, que soma um fato a outro, são nada mais do que conjunções ou locuções conjuntivas. Tá certo? Eu tenho só o seguinte exemplo. O político não só representa o maior colégio eleitoral do Brasil, mas também, por ser do maior partido brasileiro, está muito bem cotado para a presidência. O político X, eu não coloquei o nome do político aí, tá certo? Então, ele não só, mas também. Sempre que aparece um não só numa construção, numa construção frasal, esse mas também vem junto. É não só, mas também. Não só isso, mas também isso. Há uma soma. Vocês estão compreendendo? Há uma soma de argumentos, há uma soma de ideias, há uma soma de situações. Não só representa, mas também, por ser do maior partido, tal. Eu tenho uma soma de argumentos. Certo? Então, aí, são os operadores que indicam soma, acréscimo, tá certo? Adição. Vamos para outro tipo. Os argumentos que introduzem, os operadores que introduzem argumentos que não somam, mas que se opõem, que são contrários, que se opõem a outros,
que são as conjunções adversativas, inicialmente. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, né? Conjunções adversativas, que indicam adversidade, ideias contrárias, oposição de ideias. Aí eu tenho as outras conjunções, por exemplo, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, a despeito de, conquanto, se bem que, por mais que, sem que são as conjunções agora concessivas, que indicam concessão. Já quando, agora, antes, ao contrário. Esses são advérbios. Então, todos esses operadores indicam oposição de ideias. Opõem um argumento ao outro. Olha só, no exemplo. Eles vieram de carro. Quando, cá entre nós, poderiam ter vindo a pé. Tá certo? Então, eu tenho aqui uma ideia de contrariedade, de oposição. Vieram de carro. Quando poderiam ter vindo a pé. Eu posso substituir, por exemplo, por eles vieram de carro, mas poderiam ter vindo a pé. Eu posso ainda fazer a substituição. Eles vieram de carro. Entretanto, poderiam ter vindo a pé. Enfim, por que eu pude fazer todas essas substituições sem que a frase perdesse o seu valor semântico? Porque eu substituí operadores argumentativos de mesmo valor semântico. Ou seja, ideias que se opõem. Certo? Tranquilo? Qualquer dúvida é só chamar. Outro tipo de operador são aqueles que introduzem argumentos que se alternam ou se excluem. Aí eu tenho as conjunções alternativas. Ou, ora, quer, já, umas vezes, outras vezes, talvez, seja, por aí vai. No exemplo, nós temos: quer consiga uma vaga para fiscal de rendas este ano, quer não, nunca desistirei. Um exemplo, por exemplo, com quer. Poderia usar: ora ela sorria, ora chorava. Alternativa, e por aí vai. Tá certo? Outro tipo são aqueles que introduzem uma conclusão ou uma consequência, a saber, logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, assim, em vista disso, sendo assim, consequentemente, pois, esse pois é colocado depois do verbo, tá certo? Que é um pois conclusivo. O pois colocado depois do verbo é conclusivo. O pois colocado antes do verbo é explicativo. Se liga nesse detalhe, viu? De modo, de forma, de maneira, de sorte que. Então, todos esses introduzem conclusão ou consequência. Exemplo: tal exploração ilegal foi denunciada em 2000. Em vista disso, ou seja, como consequência disso, quem foi pego está preso até hoje. Observe a importância dos operadores argumentativos para dar sentido, né, às ideias, aos argumentos, às orações. Vamos agora para os que introduzem ideia de explicação ou causa. Olha só o que legal. Aqui é agora não sai a palavra. Conclusão ou consequência. Na sequência, nós temos explicação ou causa. Estão ali interligados. Esses argumentos, ou esses operadores, introduzem argumentos com ideia de explicação ou de causa. Quais são eles? Por quê? Por quanto? Se não? Pois, agora, que eu falei agora há pouco, pois antes do verbo explicativo, né? Der explicação. Visto que, como, uma vez que, já que, dado que, em virtude de, devido a, por motivo, por causa, por razão de, graças a, em decorrência de, como, e por aí vai.
Todos esses dão uma ideia de explicação ou causa. Olha só, a estimativa é que mais de 80 mil pessoas foram mortas e 320 mil torturados. Ficou torturadoras aí, torturadas, em decorrência das ações das operações na região. Então, eu tenho aí, em decorrência de causa ou explicação. Introduzem argumentos com ideia de comparação, analogia, do que, após, mais, menos, maior, menor, melhor, pior. Qual, como, após tal, como, quanto, após tanto, então, e como, no sentido de igual a. Assim como se e feito. Olha só. Absurdo é afirmar peremptoriamente como se fosse produto de conhecimento científico que o Brasil não pode ter uma taxa, perdão, de juros real. Certo? Então, tem operadores aí que indicam uma comparação. Certo? É que eu tenho agora os que introduzem ideia de condição ou hipótese. Se, caso, contanto que, exceto se, desde que, isso o verbo no infinitivo, perdão, no subjuntivo. A menos que, a não ser que, exceto se, e por aí vai. O rapaz completará 18 anos de idade em dezembro e ingressará na faculdade, salvo se, ou contanto que, ou exceto se, ou a não ser que, enfim, até lá tiver de fazer uma viagem com os pais pelo mundo. Observe que existe uma condição para que ele complete esses. Ao completar essa idade, ingresse na faculdade. Qual é a condição? Se até esse período ele tiver que viajar com os pais pelo mundo. Aí então não será possível o ingresso na faculdade. Argumentos que introduzem, ou operadores que introduzem argumentos indicando ali conformidade. São as conjunções conformativas. Conforme, consoante, segundo, como, igual a conforme, tá certo? Olha só, o contraventor, conforme deixou clara a reportagem, aparece em gravações feitas pela PF. Eu poderia trocar tranquilamente esse conforme aqui por como, sem que seja comparativo. Esse como é conformidade, é conformativo. Eu diria assim, ó, o contraventor, como deixou clara a reportagem, desculpa, aparece em gravações feitas pela PF. Observe que esse como, ele não está dando ideia de comparação. Ele está dando ideia de conformidade. Então, muito cuidado com a conjunção como. Ela pode aparecer em várias situações. Certo? Introduzem argumentos que indicam tempo. São os advérbios de tempo ou as conjunções adverbiais temporais. Quando, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, assim que, enquanto, mal, apenas, depois de, antes de, por aí vai. Depois de sofrer duras repreensões do sistema penitenciário, ergueu-se como cidadão exemplar. Agora tem os operadores que introduzem ideias ou argumentos indicando finalidade, objetivo. São eles para que, a fim de que, como o objetivo, perdão, com o objetivo, com o intuito, com o escopo, fito de, e por aí vai. A marcha não foi convocada com o intuito
de defender o uso da droga. Nem de longe propunha isso. Observe. Com o intuito, com o objetivo, com a finalidade. Olha só que bacana nós temos essa noção desses operadores argumentativos e da importância que eles apresentam, que eles têm, certo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bem rapidinho. Voltou. Tá na tela ainda, tá? Ou saiu? Não, tá aqui, tá ok. Sei que tinha saído da tela. Então, observe. Os próximos são aqueles que introduzem a ideia de proporcionalidade ou de concomitância. Que são eles? A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto melhor, quanto pior, por aí vai. Que são as conjunções adverbiais proporcionais. Olha só, tá aqui ele. À medida que mais policiais entraram na perseguição, ficou fácil derrubar o brasileiro no chão, torturando até deixá-lo inconsciente. À proporção que, à medida que, certo? Ao passo que mais policiais entraram na operação e por aí vai, certo? A ideia de proporcionalidade. Vamos para os próximos, que são aqueles que introduzem a ideia de prioridade, a ideia de relevância. Por que é importante saber disso? Porque esses operadores vão me ajudar a construir o meu argumento de acordo com a ideia que eu quero transmitir. Por isso é importante conhecer todos. Então, eu tenho aqui argumentos que introduzem, ou perdão, usar operadores que introduzem argumentos com a ideia de prioridade, de relevância, visando também a ênfase, ou a focalização, foco. Quais são eles? Primeiramente, principalmente, em primeiro lugar, primeiro, antes de mais nada, acima de tudo, sobretudo, por último. Então, quando eu uso esses elementos, esses operadores, eu deixo claro a ideia de prioridade ou de importância que eu quero dar àquele argumento, naquele momento, naquela parte do texto. Olha só, sobretudo, quando o assunto é gramática, entramos num terreno escorregadio. Sobretudo. Ou, antes de mais nada, quando o assunto é gramática. Ou, acima de tudo, quando o assunto é gramática. Ou, primeiramente, quando o assunto é gramática. Ou, principalmente, quando o assunto é gramática, tal. Eu quero destacar, eu quero dar relevância, eu quero mostrar a importância, eu quero enfatizar esse argumento. Então, eu jogo um operador argumentativo e traz essa ideia, certo? Revisem essa aula depois, com calma. Eu vou colocar o PDF lá no grupo. Façam anotações, façam um resumo da aula, pegando as principais ideias, tá certo? Não importa, ou não basta, perdão, acho que a palavra não basta, a expressão é não basta. Não basta ter a aula gravada e o PDF na mão. Você tem que estudar ativamente, fazendo anotações. É isso que vai fazer com que você fixe na memória. É o estudo ativo. Certo? Agora, geralmente é um estudo passivo. Você está só ouvindo a aula. Alguém talvez esteja anotando aí. Aí sim, está agindo de forma ativa. Mas se estiver só ouvindo, é passivo. Depois esquece. Infelizmente. Então, vamos estudar de forma ativa, que é para que os resultados sejam melhores. Certo? Passamos para os próximos operadores argumentativos. Esses introduzem argumentos que sintetizam a ideia interior. Perdão, interior não, anterior, antecedente.
tá certo? Marcando ali um desfecho. Ou seja, sintetizam, resumem. Em suma, em síntese, enfim, dessa maneira, afinal, em resumo, recapitulando, quando eu uso essas expressões, eu recapitulo, eu reviso, eu faço ali uma síntese do que eu já disse anteriormente. Tá certo? É uma forma de concluir o meu raciocínio, de fechar o raciocínio. Olha só o exemplo, que é um exemplo bem grande. O Brasil, infelizmente, é cercado por corruptos, ou cercado de corruptos. Pessoas incapazes de exercer a administração de um país como o nosso, tão equipado de qualidades naturais, as quais, se bem usadas, alavancariam nossa economia, tornando-nos grande potência mundial. Enfim, em suma, em síntese, precisamos de novas pessoas no poder, com ética, tá certo? Então, olha só que legal. Fecha o raciocínio ali, sintetiza o raciocínio, partindo para o desfecho do parágrafo e também do pensamento. Partamos para os próximos operadores, que são aqueles que introduzem argumentos que esclarecem ou que exemplificam, ou ainda que retificam, que corrigem, tá certo? Creio que todos saibam, os que não sabem, retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Pois bem, são eles, ou seja, isto é, vale dizer ainda, a saber, melhor dizendo, quer dizer, ou melhor, ou antes, na realidade, aliás, por exemplo, então eu tenho essa série de operadores argumentativos que esclarecem, que exemplificam ou que retificam o que foi dito. Olha só, a pena para quem casa é de prisão perpétua, pois o juiz, ou melhor, o padre, olha só, o juiz, ou melhor, quando ele diz ou melhor, ele quer o quê? Corrigir, retificar. É como se fosse, pois o juiz, corrigindo, pessoal, o padre sempre finaliza a sentença dizendo, até que a morte os separe. Olha só que legal. Aqui eu tenho um operador argumentativo que eu posso usar para retificar, para fazer uma correção, para fazer um esclarecimento. A pena para quem casa é de prisão perpétua, pois o juiz, ou seja, o padre, isto é, o padre, melhor dizendo, o padre, quer dizer, o padre, aliás, o padre, enfim, sempre finaliza a sentença tal, 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 tal. Certo? Próximos são aqueles que estabelecem uma contraposição. De um lado, de, por outro lado, ou um mundão tão desigual, tudo é tão desigual, ou, de um lado, esse carnaval, de outro, a fome total. Gil Vicente. Contraposição. De um lado, carnaval, de outro, fome total. De um lado, de um lado, por outro. Próximos são aqueles argumentos que introduzem, ou são aqueles operadores, meu Deus do céu, que introduzem argumentos decisivos, que dão a pancada final, o golpe final em argumentos contrários. Além do mais, aliás, além de tudo, ademais. Olha só, pessoas bonitas, ricas e cultas circulam muito bem dentro da sociedade. Aliás, quem não gostaria de ter tais predicados? Na verdade, tais predicativos ficaria melhor nessa construção aí, né? Tais características, predicativos, bonitas, ricas, cultas.
Acabando aquela parte ali de operadores argumentativos, que são mais usados, nós vamos entrar agora na questão dos pressupostos e subentendidos. Pressupostos e subentendidos. Só um instante aqui. O que seriam, pois, pressupostos e subentendidos e qual a importância deles para a produção textual, a interpretação e a compreensão do texto? Olha só, esses dois conceitos eles são importantes para compreendermos bem o texto. Afinal, sempre há informações implícitas em um texto, que podem ser propositais ou facilmente percebidas ou não. Propositais ou não, facilmente percebidas ou não. Mas sempre há informações implícitas. Olha só. Vamos entrar agora na parte de compreensão e interpretação textual. Só que, eu costumo dizer sempre isso. Pressupostos subentendidos também são necessários na construção do texto. Por quê? Porque eles são dentro do texto. Marcuse, Luiz Antônio Marcuse, ele dizia o seguinte. Ele dizia que existe assim, ó. Ele dizia que a interpretação de texto passa por isso aqui. O que é interpretação do texto? É uma conversa, é um diálogo do leitor com o autor através do texto. Então, quando alguém escreve, ele tem uma intenção, que a gente chama na gramática, ou na língua portuguesa, de intenção comunicativa ou propósito comunicativo. E é uma das questões que sempre cai nas provas do IF, para quem vai fazer IF, e também em provas de concurso e Enem, tá certo? Qual o propósito comunicativo, o que o autor... O que é o propósito? É a intenção do autor. O que o autor quis dizer nesse trecho do texto? Ele seleciona lá um texto, um trecho do texto, ou o texto todo, e pergunta o propósito comunicativo, a intenção do autor ao escrever aquele texto. A intenção do autor a propor aquilo. E como é que eu consigo observar isso? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou perceber? Como é que eu vou descobrir a intenção do autor? Observando as informações implícitas que estão no texto. Ou seja, não estão nas linhas do texto, estão nas entrelinhas. E é preciso que você dialogue com o autor para compreender. Quando o autor escreve, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo a ser atingido. Só que ele deixa lacunas, informações implícitas no texto, para que você, leitor, a partir da sua bagagem, do seu conhecimento de mundo, das suas inúmeras leituras, da sua vivência, você possa preencher essas lacunas e assim interpretar o texto. Aí entram os pressupostos e os subentendidos. Então, interpretar um texto é conversar com o autor através do texto, preenchendo as lacunas que ele, autor, deixou propositalmente. Legal, né? Vamos só. Conceituando. Segundo Platão e Fiorin, dois gramáticos conceituadíssimos, diga-se de passagem, pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita. Olha só, o que são pressupostos? Ideias expressas de maneira explícita. Certo? Não. São ideias não expressas de maneira explícita. Não está ali no texto.
não está nas linhas do texto. Tá certo? Portanto, precisa que você interprete. Essa aula vai ser bacana para você entender aqui como resolver uma questão de interpretação, de compreensão, lá na hora da prova. Você vai fazer, independente de que seja que você vai fazer. Tá certo? E quando você for escrever também, claro. Olha só. Trocando em miúdos, algumas palavras dentro da frase, elas carregam informações implícitas, ou seja, informações que não estão nas linhas do texto. Vai ser preciso você fazer inferências. Grosso modo, adivinhar o que o autor quis dizer, mas não deixou claro no texto. Ou seja, interpretar. Interpretar é isso. Interpretar é diferente de compreender. Ô, professor, sempre achei que era a mesma coisa. Não. Existem questões na sua prova que exigem a sua interpretação e outras que exigem a sua compreensão. Interpretar é algo que está além do texto. Você vai buscar o que o autor quis dizer. Sugeriu, mas não disse claramente. Deixou ali para você inferir. É mais difícil. Exige mais raciocínio. Tá certo? Compreender é tranquilo. Grosso modo, compreender é você procurar as respostas daquela questão ali nas linhas do texto. Simplificando. Uma questão que exige a sua compreensão, a resposta está nas linhas do texto. Sem muito esforço, você volta lá ao texto, lê a questão, entende o que ela pede, volta lá ao texto, identifica a resposta. Agora, quando é de interpretação, aí você vai ter que dialogar com o leitor, com o autor do texto, perdão, procurando entender o que ele deixou ali, procurando adivinhar, inferir, pressupor, depreender, enfim. A interpretação é um exercício mais complexo do que a simples compreensão. Observe, a população manipulada supõe que o país vai progredir com o novo presidente. A população manipulada supõe que o país vai progredir com o novo presidente. Note que o verbo supor indica que o sujeito, a população, considera verdadeiro o conteúdo do objeto direto da frase, análise sintática aqui. O país vai progredir com o novo presidente. No entanto, podemos facilmente pressupor, e aqui é ir atrás da informação implícita. Pressupor é buscar o que não está dito no texto. No entanto, podemos facilmente pressupor que o autor dessa declaração não se inclui entre a população. Ou seja, ele não supõe que o país vai progredir com o novo presidente. Quando ele diz a população manipulada supõe, olha que legal, olha que legal. A gente compreende, lendo calmamente, que a população manipulada e que ele não, a população está manipulada, mas que ele não faz parte dessa população manipulada, cega, ludibriada, né? Ele diz, supõe que a população manipulada, ou a população manipulada, eles supõem, eu estou fora. Tá claro isso? Não. Ele diz assim que eu não faço parte dos manipulados? Não, ele não diz isso. Mas aí você vai inferir, né, observando o texto com calma, que ele se coloca fora. Ele está fora. Ele não entra. A população manipulada supõe, ou seja, eu não. Só que a informação eu não, do autor do texto, não está clara aí. Está implícita. A gente vai fazer uma pressuposição a partir do verbo supõe. Tá certo? Que legal, né? Se você conseguir compreender esses detalhes, essas minúcias que fazem toda a diferença, né? Que nos ajudam
a interpretar e compreender de forma bem mais clara e perceber que não é tão difícil assim. O que nos falta é esse repertório de conhecimento para lidar com questões de interpretação de texto. Tá certo? Eu pego alunos, professor, eu sou muito ruim em interpretação e tal, porque não tem esse repertório, esse conhecimento que facilita. É o que se viu alguma vez, nunca treinou, nunca... Porque tudo, gente, eu venho dizendo isso há 20 anos na sala de aula. Eu tenho 40 anos de idade e eu comecei, meu primeiro contato com a sala de aula eu tinha 19 anos. Quando eu entrei na sala de aula em Apodi, minha cidade de origem, eu moro hoje em Riacho da Cruz, mas sou apodiense, e eu entrei para dar aula numa escola particular. Eu tinha 19 anos, jovem. E ao longo desse tempo, essa trajetória, eu percebi que as pessoas muitas vezes não dão o real valor aos estudos e também não se preocupam em exercitar aquilo que vem na escola. Só quando precisam de fato e vão correr atrás. Né? Mas aí outros não têm acesso a um conhecimento desse, né? Que não está na escola. Raramente você vai ver isso na escola. Né? Que é mais aprofundado, é mais amplo. Você tem que fazer um curso com quem quer que seja, um curso bom, claro. Quer que seja a maneira de falar. Quando eu digo com quem quer que seja, olha que legal. Vocês pressupõem que não, eu não quero dizer que seja só o meu curso, outro curso, qualquer outro curso, mas que se faça um bom curso. Entendendo? A questão da pressuposição, como é legal. Então vamos lá. Olha só. Quais seriam, pois, os marcadores de pressupostos? Quais seriam esses? Certos adjetivos e certos numerais, eles têm essa função, né? De ser um marcador de pressuposição. Olha só. O Chevette foi o meu primeiro carro. Olha só. Qual é o pressuposto com esse numeral primeiro? Quando eu digo meu Chevette, perdão, o Chevette foi o meu primeiro carro. Ou seja, o pressuposto é, depois desse carro, desse Chevette, eu já tive outros carros. Tá dizendo aí, eu já tive vários carros? Não. Tá dizendo somente, ó. A ideia é, o Chevette foi meu primeiro. Então, se eu digo que foi meu primeiro, o leitor pressupõe que eu tive outros carros, né? Agora, se o Chevette foi meu único carro, eu não tive nenhum outro carro. Eu não escrevi assim, ó. Eu não tive nenhum outro carro. Eu escrevi assim, o Chevette foi meu único carro. Você pressupõe que se foi o único, eu nunca tive, eu não tive outro na minha vida inteira. Tá entendendo? Então, da pressuposição, como é legal. Olha só, o próximo exemplo. A loja foi vítima de novos furtos. Qual é o pressuposto? A loja já havia sido furtada antes. Está dizendo que a loja havia sido furtada várias vezes? Não. Mas você vai inferir que se foi fruto de novos, anteriores aconteceram. Tá entendendo? O Vasco é o último colocado na tabela. Claro que não era esse campeonato que eu estou falando, atual. Poxa, se o Vasco é o último, eu pressuponho que há outros times à frente dele. Tá certo? Eu tenho aí esses primeiros marcadores de pressuposição. Certos advérbios, no ponto 2, também fazem esse papel. Olha só, o resultado ou os resultados da pesquisa ainda não chegaram até nós. Qual é o pressuposto? Poxa, já deveriam ter chegado. Não estão aqui, não estão disponíveis para nós, mas já deveriam ter chegado. Quando você volta a estudar? Essa é a informação. Advérbio de tempo. Quando? Se alguém pergunta a você, Laura, por exemplo, quando você volta a estudar? Quem escuta vai inferir e Laura já estudou, só que deu uma relaxada. No momento, não está estudando, parou. Tá dizendo isso? Laura parou de estudar. Não. Mas você vai
pressupor pela pergunta, quando você volta a estudar? E ela estudava antes, ou estudava mais. Enfim, bacana. Terceiro ponto, palavras denotativas. O A, com a ideia de inclusão. Inclusive, ainda, menos, até, também, nem mesmo, por aí vai. Até as mais eminentes autoridades políticas demonstraram sua revolta contra aquele ataque terrorista. Ou seja, esse até me faz pressupor que não foram só eles, outras pessoas tinham demonstrado essa revolta. Está dizendo aí, várias pessoas demonstraram. Não, não está dizendo isso. Se tivesse, seria uma ideia explícita. A ideia aí é implícita. Quando se diz até as mais eminentes, as mais importantes autoridades demonstraram essa revolta, quer dizer que outras pessoas já tinham demonstrado essa revolta antes. Tá certo? Letra B, com ideia de exclusão. Apenas, só, somente, exceto, menos. Só servimos champanhe na festa. Que é o pressuposto? Vai para a festa sabendo. Lá não vai ter uísque, lá não vai ter vodka, não vai ter caipirinha, não vai ter cerveja, só vai ter uísque. Quando você lê uma mensagem dessa, na entrada da festa, você não pode chamar o garçom e pedir uma dose de uísque. Por quê? Porque se ele diz que só vai servir champanhe, o resto está excluído. Está dizendo assim, não serviremos nenhuma outra bebida. Não. Não, você vai pressupor. Já que disseram que só servimos bebidas, champanhe, então as demais bebidas, tchau. Não acontecerá. Não serão ofertadas. 4. Certas formas verbais que indicam mudança ou permanência de estado. Permanecer, continuar, tornar-se, verbos de ligação, grosso modo, né? Vir a ser, ficar, passar, deixar de, aqui já é mais verbo. Parar de, começar, aliás, não é verbo de ligação. Deixar de, parar de, começar a, principiar, converter-se, transformar-se, ganhar, perder, etc. Dengue vira epidemia no Rio de Janeiro. Qual é o pressuposto que tem aí? Antes, a dengue não era risco. Não era. Virou. Mas antes não era. Se eu digo assim, dengue vira risco de epidemia, virou agora. Pressupõe que não existia esse risco antes. Existia um surto aqui, outro ali, mas não existia risco de virar epidemia. Tá certo? Pressupostos subentendidos. Aqui estamos no pressuposto ainda. Próximo ponto. Certos verbos que indicam um ponto de vista sobre o fato, como pretender, supor, alegar, presumir, imaginar. Os jornalistas imaginam que nada do que fazem e dizem terá consequências. Qual é o pressuposto? Para os jornalistas, o conteúdo de complemento é verdadeiro, mas para o autor da declaração, ele é falso. Eles imaginam que não vai ter consequência, mas vai. Certo? Outro tipo são as orações adjetivas, explicativas e também restritivas. Os índios brasileiros que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção. Que abandonaram suas tradições, oração adjetiva explicativa, entre vírgulas. Qual é o pressuposto? Todos os índios brasileiros abandonaram suas tradições. E por isso estão em fase de extinção. Tá certo? Os índios brasileiros que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção. Pessoal, a mesma frase, só que com outro sentido. Observe que não há vírgulas. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, uma oração adjetiva restritiva. Somente alguns índios brasileiros abandonaram as tradições. Eu vou pressupor isso pela frase, pela oração explicativa, adjetiva sem pontuação, logo restritiva. No primeiro exemplo, quando eu tenho todos os índios brasileiros, vírgula, que abandonaram tradições, vírgula, tal, eu tenho aí uma explicação, ou seja,
Eu pressuponho que todos os índios abandonaram as tradições e, portanto, correm o risco de extinção. O segundo exemplo, não são todos. A falta de pontuação torna a oração restritiva, restringe. Apenas alguns abandonaram e, por isso, vão entrar em extinção ou estão em fase de extinção. Muito cuidado com essas orações adjetiva, explicativa e restritiva. Opa! Então, tipo assim, nessa segunda seria como se fosse, tipo assim, somente os que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção, e o primeiro eram todos, porque todos abandonaram, é tipo isso? Perfeito, é isso mesmo. Essa é a função, essa é a distinção entre a oração explicativa e a restritiva. A explicativa, ela explica. Todos abandonaram e todos estão nessa fase de extinção. Na segunda, que ela é restritiva, ela restringe, como você bem disse. Apenas alguns abandonaram. Então, somente aqueles que abandonaram, no exemplo 2, é que estão em fase de extinção. Tranquilo? Tranquilo. Ponto 7. Certas conjunções e preposições também fazem essa função de marcador de pressuposição, ou marcadores de pressupostos. Quando entrarmos em contato com seres inteligentes de outros planetas, os presumíveis mistérios acerca de sua existência serão esclarecidos. Olha só, esse quando entrarmos, faz inferir que nunca entramos, nunca houve esse contato. Ainda não houve contato com seres extraterrestres. Pela frase, quando diz quando entrarmos, pressupõe que não entramos. Olha só, a frase não está assim, ó. Nunca houve contato com. Não diz que nunca houve. Não está claro no texto, mas está pressupondo que nunca houve. Quando entrarmos em contato, tá entendendo? A partir dos marcadores, a gente faz inferências. Isso é muito bacana para compreensão e interpretação de texto. Muito, 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 muito. Agora, nós vamos para os tais subentendidos. Né? Pressupostos e agora subentendidos. O que seriam subentendidos? São mensagens também implícitas, deduzidas subjetivamente pelo interlocutor. Ou seja, alguém lança a mensagem e o interlocutor deduz, infere a partir daquilo que está ali exposto. Justamente por essa ideia de dedução, os subentendidos de uma declaração podem não ser verdadeiros. Por que podem não ser verdadeiros? Porque parte de uma dedução do interlocutor, de quem vê ou ouve a mensagem. E pode ser uma interpretação equivocada. Pode ser um subentendido equivocado. Ou seja, os subentendidos são as insinuações escondidas por trás de uma afirmação. Vamos entender isso na prática? Olha só. Ana, vamos ao cinema? Carlos pergunta, né? Não, Ana pergunta. Carlos, perdão. Ana pergunta, vamos ao cinema? Aí Carlos responde, mas está chovendo. Ou seja, o subentendido. Carlos não quer ir ao cinema. Ele jogou uma desculpa. Pô, mas está chovendo. Então, sugere que ele não está com vontade de ir ao cinema. Outro, o marido diz assim, está muito frio lá fora. A esposa diz, tudo bem, eu já vou fechar a porta. Ou seja, a esposa entende o pedido do marido. Ele não diz, fecha a porta. Por favor, fecha a porta para mim, que está frio. Não, ele diz, está muito frio. A porta está aberta. Ela subentende que ele quer que ela feche a porta. Subentendido. Então, esse negócio do subtendido é que nem aquele ditado, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Você não precisa completar a frase só para que você entenda o que quer dizer. Faz jus a esse ditado. Faz jus a esse ditado. De repente, você chega na casa de alguém, de um amigo, na casa do amigo e tal. Aí diz, tá quente, né, hoje?
seu amigo vai subentender que você quer que ele ligue o ar-condicionado, ou que ligue o ventilador, ou que abra uma janela, enfim. Você não disse a ele, por favor, cara, liga o ventilador, que tá quente demais aqui. Você quis ser delicado, ou não quis ser mal educado, né? Ou, sei lá, antiético. E aí, cara, liga o ventilador, liga o ar, que tá quente demais. Você ficou sem jeito de dizer isso, mas soltou essa insinuação para o cara esperto subentender que você queria que ele ligasse um aparelho qualquer, o ar-condicionado, o ventilador, abrisse uma janela. Né? Você diz, cara, tá quente hoje, né? Aí o cara olha, tá desligado o ar-condicionado, ou então o ventilador. Ah, mesmo. Vai lá e liga. Tá certo? Então, subentendido é isso. Né? São pistas ali que o cara dá e o autor do texto cita, joga e o interlocutor vai tentar subentender. Tá certo? Então, essa é a nossa aula para hoje. Pressupostos, subentendidos e operadores argumentativos.